Olá, tudo bem? Para quem está aprendendo a tornear, hoje vai um vídeo especialmente para você. Como conseguir centralizar o monte no torno para depois você conseguir tirar aquela peça bacana, perfeita, sem boca bamba, sem parede torta. Então, vamos começar. Como centralizar o monte no torno? Muitas pessoas acham que centralizar é sentar no torno e fazer força. O primeiro passo para uma boa centralização é amassar a sua argila muito bem. Então vamos ver a posição da mão aqui, olha. Eu pego pela lateral o monte. E a parte que vai pressionar é esse gordinho aqui da mão. Eu encosto essa parte na argila e pressiono levemente para baixo. A hora que eu pressiono para baixo, ao mesmo tempo, os dedos aqui vão segurar na lateral e não deixar a massa expandir, porque eu só pressionar para baixo, ó, ela vai abrindo. E ela vai virando um rocambole comprido, não é isso que eu quero. O que eu quero é pressionar para baixo, ao mesmo tempo que eu seguro na lateral, para que ela vá formando essa espiral. Então, vamos acompanhar bem devagar. Pressiono com o gordinho da mão para baixo, ao mesmo tempo que as laterais estão sendo firmes, seguras pelos meus dedos. Com isso, eu dou uma leve tensionada para que a massa vá fazendo esse espiral. Isso faz com que eu uniformize a umidade da massa, porque do lado externo a tendência ela tá mais seca e do lado interno mais úmida, e também faz com que as bolhas de ar que eventualmente estão dentro da massa, elas vão sendo expelidas aqui por fora pelo espiral. Bom, então, conforme eu vou amassando, veja o movimento que a argila faz, olha, esse espiralado aqui, ok? Depois eu vou compactar a argila, vou fazer um tijolinho com ela. Você reparou que eu tô fazendo em cima de uma placa de gesso? Pode ser uma placa de madeira sem estar envernizada, qualquer coisa que não grude na argila, tá? Tem que ser uma superfície um pouco, que tenha uma leve absorção, para que a argila não fique grudada aqui. Vou dar uma compactada. Faço meu tijolinho. E agora, vamos passar para a segunda parte, que é organizar o seu monte para ir para o torno. Para o torno, a melhor forma de levar o monte é em forma de esfera. Então, agora a gente vai caprichar e fazer uma esfera bacana. Bem, para tornear, claro, você vai precisar de um torno e uma esponjinha, um cartão velho, água, pouquinho de água, não é muito, não é um balde não, e um fio de corte. Os tornos, eles vêm equipados com esses discos de metal. Você pode tornear direto no disco de metal ou, se você preferir, você pode tornear num disco de madeira. Eu gosto do disco de madeira porque daí eu retiro a peça, deixo ela firmar e depois eu consigo remover a peça do disco sem danificar a peça. Então, o que eu fiz? Eu mantenho aqui 2 parafusos no disco de metal para encaixar o disco de madeira, ok? Se você não quer o disco de madeira, então o ideal é que você tire os parafusos para não machucar a sua mão. Existem algumas pessoas que usam um tapetinho assim, um emborrachado, grudado aqui para tornear. Honestamente, eu nunca experimentei, eu não sei como funciona. Bom, então eu vou encaixar o disco de madeira, que é a maneira que eu tô acostumada. Por que a gente tem que
começar a tornear com uma esfera. Veja bem, quando eu bater a argila aqui no disco, se eu tiver uma esfera, a parte mais protuberante da esfera vai ser a primeira a encostar. Então, vai encostar o centro e depois aqui em volta. E aí eu vou grudar muito bem essa esfera aqui. Se eu já tiver uma parte reta, plana, eu corro o risco de, a hora que eu for bater, encostar primeiro o que tá em volta e depois o que tá no centro. Ou seja, eu vou formar uma bolha de ar aqui. E aí não tem Cristo que faz esse monte ficar centralizado. Então, eu vou pegar uma esfera bem redondinha. Vou umedecer o disco, não precisa encharcar. E vou gentilmente colocar a esfera aqui no meio. Vou acertar, ainda com o torno parado. Parece uma besteira, mas isso vai te ajudar muito na centralização. Vou costurar para não correr o risco da água entrar entre a argila e o disco e fazer o monte de argila descolar inteiro. Então, eu vou costurar aqui do lado. Agora sim, eu tô pronta para tornear. Quando você senta a primeira vez, eu sempre falo assim, se acostuma com o equipamento primeiro. Então, assim, liga ele, acelera, perceba para que lado que ele tá rodando, se familiarize com o equipamento. Importante você entender que a água, ela não é para dar banho na argila, ela é somente para você não ter superfície de atrito com a argila. Então, é para ela lubrificar, ela é o mínimo possível. Não precisa fazer como aqueles vídeos que tem gente que dá banho na argila. Não, não tem essa necessidade. É só lubrificar para sua mão escorregar sem grudar, ok? Agora vamos prestar um pouquinho atenção na posição. A posição do seu corpo é muito importante. Isso aqui não é regra, mas do meu lado direito eu apoio o pé no pedal e do meu lado esquerdo eu tenho um tijolo da mesma altura. Dessa maneira, eu tô sentada com as duas pernas apoiadas na mesma altura. Eu estou sentada sobre os isquios, com as costas eretas. E quando eu for pra frente, eu não encurvo assim. Eu vou com o corpo inteiro pra frente, o corpo inteiro pra trás. As minhas costas estão sempre retas. A posição da mão. As mãos vão trabalhar em parceria. Uma faz uma pressão, a outra faz uma contenção. Você vai conversar com o seu corpo e vai descobrir qual é a mão que vai fazer a pressão e qual é a mão que vai fazer a contenção. Eu sou destra na vida normal, mas para tornear, eu pressiono, eu faço força com a mão esquerda e contenho com a mão direita. E eu gosto de falar isso porque não é uma regra. Se você é destra, não necessariamente você vai tornear com a mão direita. Se você é canhoto, não necessariamente você vai tornear com a mão esquerda. E outra coisa, porque eu sou canhoto, eu tenho que rodar o torno ao contrário, porque é complicado me explicar. Sem estresse. Você pode rodar o torno para o lado que você quiser e você vai aprender a tornear do mesmo jeito. Você pode tornear com a mão que você quiser e vai dar na mesma. É só você entender que as mãos trabalham em harmonia. Enquanto uma tá empurrando, a outra tá contendo. Enquanto uma tá pressionando, a outra tá lubrificando a massa. E é sempre assim, um balé em que as duas se complementam. Bom, como eu tornei com a mão esquerda, eu vou mostrar para vocês o movimento que eu faço. Meu cotovelo, ele fica firme aqui no meu corpo. E essa mão, ela funciona como uma alavanca. Ela encosta no monte e ela pressiona o monte. Imagina o seguinte,
que aqui do meu cotovelo tá saindo uma linha, uma flecha. Essa flecha, ela tá indo em direção ao centro do disco. Ou seja, ela tá empurrando a massa, dizendo para a massa, você tem que rodar nesse sentido, empurrando para o centro, para centralizar. O que é centralizar? É fazer com que o monte rode em volta do eixo dele. Só que se eu tô empurrando aqui, a tendência é ela ir para frente. Eu não quero que ela vá para frente, eu quero que ela fique no centro. Então, enquanto eu tô empurrando com uma mão, a outra mão está parada aqui na frente. Parada. Se eu tô empurrando pro centro e essa tá parada, qual que é a tendência? Que a massa inteira vai rodar aqui no meio. Vamos ver. Então, essa mão aqui, só essa parte da mão que encosta no monte e a outra mão está parada. E deixa rodar. Até aí, ok. Muitas pessoas acham que a gente empurra com a mão inteira. Não é com a mão inteira. É com a parte externa aqui da palma da mão. Então, eu tô empurrando com essa parte da mão. A outra tá parada. Lentamente eu vou subindo as duas mãos até que elas se encontrem, os polegares se unem e eu abro a mão e desencosto. O que acontece? Cada vez que eu ponho a pressão aqui nessa mão esquerda, eu deixo o monte rodar umas 3 ou 4 vezes para dar a volta completa. Para ele entender o lugar onde ele tem que rodar, para ele entender que ele tem que obedecer a minha mão. Se eu tenho pressa de subir a mão, olha o que acontece com a massa. Olha o torcido que fica. Ele começa a ficar todo bambo. Então, eu pressiono e deixo rodar. Aí eu vou subir a mão 5 centímetros e deixo rodar. Aí eu vou subir mais um pouquinho e deixo rodar. Começou a secar. A minha mão de apoio vem aqui, umedeceu. Subo mais um pouquinho e deixo rodar. Encontrei os polegares, abri as mãos. Isso eu tô fazendo subir, certo? Agora você vai ver novamente de um outro ângulo para você entender como é que eu faço subir. Vamos lá, mais uma vez. Essa parte da minha mão aqui é que vai encostar na argila. Essa mão vai empurrar aqui, olha, nesse sentido pro centro e a mão direita tá parada. Eu empurrei. Tô fazendo uma pressão com a mão e vou contar. 1, 2, 3, 4. Para ter certeza que o monte tá dando várias vezes a volta de 360 graus. Vou subir a mão um pouquinho. Contei, deu volta. Subi mais um pouquinho. 1, 2, 3, 4. Subi, os dedos estão se encontrando lá em cima. Quando os dedos se encontraram, abre as mãos suavemente. Eu falo que são as asas da borboleta, olha. E por último, o polegar. O que acontece? Vou mostrar daqui de cima. Tem gente que chega aqui em cima, tá centralizadinho o monte, na hora de tirar, tira de qualquer jeito. E nesse tira de qualquer jeito, encosta e ele sai do centro. Aí a pessoa acha que não sabe centralizar, sabe? O problema é o jeito que tira a mão, olha. Eu vou colocar no centro de novo. Você vê que a minha mão não tem pressa de subir. Encostaram os polegares, deixa rodar um pouquinho.
Abre a mão com suavidade, tira o polegar. Tá centralizado. Olha, agora eu vou baixar o monte. Para baixar o monte, essa parte da mão, que é de novo o gordinho da mão, vai encostar aqui nesse ângulo e eu vou empurrar para frente. Empurrei. E a força é a mesma, lembra da mesma seta, da mesma flecha que tá saindo lá do meu cotovelo, empurrando pro centro. Você percebe que a minha mão tá parada aqui, é só essa parte da mão que tá empurrando pra frente, não tem vai e vem, não tem vai... Parada a mão, mandando o monte baixar. Todas as vezes que eu subo e desço a massa, eu estou ajudando tanto na unificação da umidade, quanto também na centralização. Cada vez que eu subo ou desço, eu tenho o costume de pegar a esponja e dar uma limpada no disco, tanto para trabalhar num lugar limpo, quanto para aproveitar esse momento, e com a esponja eu vou pressionando a base do monte para o centro. Isso também ajuda muito na centralização. Então eu começo aqui, olha, imagina que o torno é um relógio, meio-dia, 3 horas, 6 horas, 9 horas. Eu venho aqui às 3 horas, ando com a esponja até a base do monte e pressiono a argila para o centro do monte. Com isso, a base já começa a rodar no centro. E como eu começo com a minha mão empurrando aqui na parte de baixo, eu vou trazendo tudo isso que está rodando no centro para cima. As mãos vão subindo juntas, sem pressa. Lembra sempre que o monte tem que dar 360 graus de volta. Não adianta você querer fazer com que a sua mão ande mais rápido do que o torno. Isso vai fazer com que o monte fique todo torcido e você não vai conseguir centralizar. Cheguei aqui em cima, deixa rodar, lembra das asas da borboleta. E agora eu vou baixar. Você vai ver eu baixar num outro ângulo. Lembra que é essa parte aqui da mão que vai encostar no monte e vai empurrar. Como se fosse a alavanca. Só empurrando para frente e para baixo. E a minha mão auxiliar tá aqui percebendo que eu preciso de um pouco mais de lubrificação. Tá abaixando os dedos aqui junto com o monte. A partir do momento que você vê que o seu monte está centralizado, você vai novamente limpar o disco. Pega isso como um hábito, trabalhar sempre com o disco limpo. O cartão eu utilizo para raspar toda aquela meleca. E aí sim eu começo a abrir a peça e realmente tornear a peça. Então essa é a base para ter uma peça bacana, um monte bem centralizado dentro do monte, no interno dele e fora. Há outras maneiras de centralizar, essa não é a única, não é o único caminho que leva a Roma, mas é a maneira que eu aprendi, que eu faço e que funciona para mim. Espero que funcione para você também.